Olá, como vai você? Meu nome é Leonardo Ganho e eu sou advogado criminalista. Seja bem-vindo ao nosso CPP comentado. No vídeo de hoje nós vamos estudar o artigo 473 do CPP. Fique comigo até o final, que depois da vinheta vem o nosso conteúdo. Quem tem mais credibilidade? Se houve a prescrição ou não. A sentença condenatória para o Ministério Público. Fala, criminalista de plantão, estudante de direito, cidadão brasileiro que quer entender como funciona o sistema de justiça criminal, os julgamentos no Brasil e aprender também a exercer o ofício da advocacia criminal, o exercício da defesa e do direito de defesa. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você ainda não está inscrito, inscreva-se e ative as notificações para que você possa receber todos os vídeos que diariamente nós postamos. E mais, eu quero te pedir para já chegar curtindo esse vídeo, para que essa mensagem seja entregue para mais telespectadores do YouTube que têm interesse nesse tipo de conteúdo. Agora vamos lá, meus amigos. Nós vamos estudar hoje o artigo 473 do CPP. Esse artigo faz parte do capítulo 2º do CPP, na seção número 11. E agora a coisa começa a ficar interessante, começa a ficar boa, porque nós vamos estudar a instrução no plenário do júri. Até então, o estudo estava muito burocrático, né? Era um roteiro para você entender como tudo acontece. Agora esse roteiro ele ganha mais dinamicidade, ele ganha mais energia, é mais a prática mesmo ali da instrução criminal no plenário do júri. Então, quero te pedir para você pegar seu CPP, abri-lo no artigo 473 e acompanhe a leitura em voz alta, porque quando você lê em voz alta, o teu cérebro captura melhor aquele conteúdo, beleza? Se for necessário, clica o pause no vídeo, abra o CPP, volte e agora acompanhe a leitura comigo. Artigo 473. Prestado o compromisso pelos jurados, será iniciada a instrução plenária, quando o juiz-presidente, o Ministério Público, o assistente, o querelado e o defensor do acusado tomarão sucessiva e diretamente as declarações do ofendido, se possível, e inquirirão as testemunhas arroladas pela acusação. Parágrafo 1º. Para a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa, o defensor do acusado formulará as perguntas antes do Ministério Público e do assistente, mantidos no mais a ordem e os critérios estabelecidos neste artigo. Parágrafo 2º. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas por intermédio do juiz-presidente. Parágrafo 3º. As partes e os jurados poderão requerer acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimentos dos peritos, bem como a leitura de peças que se refiram exclusivamente às provas colhidas por carta precatória e às provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis. Meus amigos, minhas amigas, artigo extremamente relevante, você precisa conhecer ele detalhadamente. Regra pura do jogo que você precisa dominar. Lá no caput ele traz que a instrução será instaurada após o compromisso dos jurados. E aí o juiz já manda chamar o ofendido. Você vai perguntar, Leonardo, em crime de homicídio, tem ofendido? Nos casos de tentativa, tem. Se a vítima não faleceu por um motivo alheio à vontade do réu, ele está vivo e ele precisa ser ouvido no plenário do júri.
é uma situação ruim para o réu, porque muitas vezes o ofendido confirma muito bem a acusação. Agora, na vida prática, eu já vi muitos ofendidos não reconhecerem a acusação contra o réu e aliviarem a barra do réu, fortalecendo a tese da absolvição. Mas esse é o primeiro passo. O juiz dá início à instrução, trazendo a vítima para ser ouvido, e depois ele traz as testemunhas da acusação e da defesa. Lembrando que essa regra ela é construída sempre para preservar o direito de defesa. Isso é muito legal, né? Muito interessante. Aqui no plenário do júri você vê a defesa mais protegida ainda. E a defesa precisa sempre ser ouvida por último, porque dentro da plenitude de defesa, dentro da amplitude também, mas dentro da plenitude de defesa, lembrando que plenitude é algo pleno, perfeito, a defesa precisa falar por último para ela poder contradizer tudo que a acusação lhe impor. Ela precisa ter esse direito, ainda que ela não faça, mas ela tem que ter esse direito preservado, o direito de contradizer tudo, de dizer que aquilo não é verdade, de apresentar contraprova para aquela prova que a acusação apresentou contra ela. Por isso, a regra do jogo é estipulada dessa forma no caput. Na sequência, parágrafo 1º, traz outra regra interessantíssima que você precisa entender. Há um momento de inversão na realização das perguntas. A regra diz que quando a testemunha for da defesa, a defesa começa fazendo perguntas e o Ministério Público pergunta pelo final, pergunta por fim. Aí você vai perguntar: Leonardo, mas isso não causa um prejuízo? Não vai causar prejuízo, porque geralmente você prepara tão bem suas defesas no seu cross-examination, que você constrói toda a tese da defesa ali, você vai construindo tudo, a história do início ao fim, explorando o conteúdo da sua testemunha. E aí o Ministério Público quase nada tem a perguntar, e ele não consegue fazer um bom trabalho para poder destruir a acusação, se você construiu muito bem a sua história de defesa. E aqui no canal nós temos um vídeo que é um best-seller até do canal, te ensinando a fazer perguntas. Nós podemos até aprimorar esse vídeo posteriormente, mas por isso que a regra aqui é já no final. Lembre-se, já foram ouvidas as testemunhas da acusação, e nas testemunhas da acusação, a acusação perguntou em primeiro lugar e você perguntou por último, e a regra se inverte na hora das testemunhas da defesa, a acusação pergunta no final, você começa fazendo perguntas. Agora, isso não trará prejuízo para a sua defesa, ok? Regra clara, você precisa conhecer, para você não ficar boiando lá na hora. Então eu te dou esse conselho: antes do julgamento, entra no nosso canal do YouTube e assista o CPP comentado. Se você quer assistir mais rápido, aumenta a velocidade lá na extensão do Chrome, bota ela 1.5, bota ela 2, se você já está com essa habilidade, e assista lendo o CPP, para que você tenha conhecimento da regra. E o parágrafo 2º traz outra regra interessantíssima, olha que bacana: os jurados poderão formular perguntas ao ofendido, às testemunhas e ao réu. Agora ele faz essa pergunta como? Ele vira e pergunta direto para o réu, direto para a testemunha, direto para o jurado? Não. Para que ele não se exponha, para que o réu não olhe para aquele jurado fazendo uma pergunta para ele, para que você não saiba quem é o jurado que perguntou, o jurado escreve a pergunta, o oficial de justiça leva a pergunta para o juiz presidente e o juiz faz essa pergunta. Gente, e quando o jurado faz isso, é um sinal muito positivo para os trabalhos, tá? É um sinal que aquele jurado está prestando atenção em tudo que é dito e ele quer julgar com imparcialidade, ele quer julgar com base na prova que está produzida nos autos. Fique feliz quando você vê um jurado
fazendo perguntas. Isso é muito positivo. E por último, ainda diz que as partes e os jurados poderão requerer acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, e esclarecimentos aos peritos. O que significa acariação? Acariação é quando você entende que uma testemunha está mentindo no plenário e aquilo está se contrapondo a uma testemunha que está dizendo a verdade. Você pode pedir ao juiz para segurar aquela testemunha na sala reservada para testemunhas, e depois você pode pedir ao juiz para que na frente de todo mundo ele ouça as duas testemunhas, ele permita que você faça pergunta às duas testemunhas, confrontando a testemunha. Olha, isso é um dispositivo muito interessante. Na prática, eu nunca vi muitos bons resultados, tá? Na maioria das acariações das quais eu já fiz e eu participei, o resultado foi frustrante. As duas testemunhas mantiveram a posição delas e não abalou em nada a credibilidade da testemunha que eu queria atingir. O melhor caminho para a defesa, qual é? É trabalhar o histórico daquela testemunha, é mostrar quem aquela testemunha é, da onde aquela testemunha vem, aonde aquela testemunha está. Com isso, você vai perceber se a testemunha tem interesse na resolução daquele caso, se ela tem interesse na condenação, se ela tem interesse na absolvição. Então, esse é o trabalho que o advogado tem que fazer. E mais, aqui no Brasil, nós não estamos no filme americano, na série americana, né? Na série How to Get Away with Murder, na série Bull. Quando você vai fazer perguntas para uma testemunha, você não precisa ficar articulando a história para fazer a pergunta. Aqui no Brasil não funciona assim. Aqui no Brasil você faz a pergunta de forma direta, objetiva, sobre o fato. Se a testemunha mentiu e você tem uma contraprova de que ela mentiu, você anota aquilo no seu caderno para que você possa usar essa mentira como uma argumentação do seu discurso de defesa. E aí você abala a credibilidade daquela testemunha, ok? Mas existe previsão sim para a acariação dentro do direito processual brasileiro. Reconhecimento de pessoas, você pode pedir à testemunha, se ela é uma testemunha ocular, você pode pedir à testemunha ali no plenário e o juiz pode deferir para ela reconhecer a vítima, para ela reconhecer principalmente o réu. Se ela reconhece o réu como o autor das facadas, se ela reconhece o réu como o autor dos disparos de arma de fogo, você pode requerer. O jurado também pode fazer esse requerimento e você tem que estar pronto para isso, tá? Você precisa estar pronto para enfrentar isso. E mais, reconhecimento de coisas, de objetos, arma do crime, veículo usado para praticar o crime, roupa usada na prática do crime, tudo isso também pode ser objeto de um reconhecimento. E por fim, esclarecimentos aos peritos. O jurado, a parte pode pedir um esclarecimento ao perito de balística, de microcomparação balística, ao perito de cena do crime, ao perito psiquiatra que atendeu o réu ali nos momentos após o crime, ou então o psiquiatra que atendia o réu antes do crime. Você pode arrolar esse psiquiatra como perito para que seja ouvido na instrução e plenário. Isso é muito interessante, lembrando que ele não ocupa o rol de testemunhas. Você pode continuar com as suas 5 testemunhas para o plenário, mas você pode trazer ainda mais 1 ou 2 peritos para o plenário para você pedir esclarecimentos para eles. E mais, para finalizar, você ainda pode pedir no plenário para que sejam feita a leitura de provas, a leitura de documentos. Só que agora não é mais como antigamente se fazia.
Antigamente essa regra era ampla e obrigatória. Antes de 2008, você podia pedir a leitura das peças e você indicava as peças, os depoimentos e tal. E aí o escrivão, coitado, ele era obrigado a passar horas e horas fazendo a leitura. Eu participei de vários julgamentos assim. Teve um julgamento onde nós tivemos 14 horas de leitura de peça. Era extremamente cansativo, não tinha produtividade nenhuma esse tipo de trabalho. Agora você só pode pedir a leitura das peças daquelas provas que foram produzidas por meio de carta precatória. Carta precatória é uma ordem do juiz titular daquela ação penal, daquela vara que conduz a ação penal, para que um depoimento, para que uma perícia seja feita em outra comarca, em outra cidade. Ou então a leitura de uma prova que seja uma prova que foi produzida na esfera cautelar, no inquérito policial. Aí você pode pedir que seja lido e vai ser definido. Tirando essas duas oportunidades, essas duas previsões legais, aí você já não pode pedir para mais nenhuma prova, nenhum documento ser lido na instrução em plenário. Dica valiosa, criminalistas, dica valiosa: estude esse texto, veja, assista esse vídeo mais de uma vez, vai contribuir muito para você estar antenado, você estar com o seu feeling ligado no momento do plenário, da instrução no plenário. Espero ter contribuído para o teu desenvolvimento pessoal. Quero pedir a você que se inscreva no canal, que ative as notificações e ainda que curta esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. E mais, deixe seu comentário, deixe sua crítica, dê uma sugestão de vídeo. Nós estamos aqui para atender você. Um forte abraço, fique sempre com Deus.